É isso aí, gente, a paz de Cristo para a sua vida. Eu sou o pastor Josimar Santos. Estamos começando mais um programa Verdade Absoluta e temos hoje aqui convidados especiais que viemos trazer um debate hoje com o tema A Igreja do Século XXI. E falando sobre a igreja, toda igreja tem que ter um pastor, tem que ter uma liderança. Então vamos falar também sobre pastores também que lideram essas igrejas, amém? E conosco aqui está o presbítero Danilo, pastor Rodolfo, Pastora Silene, pastor Dorival, diaconisa Vereadora Stephanie. É isso aí, gente. Então, para nós abrir aqui esse programa aqui, nós vamos dar boa-vinda, né? O programa da boa-vinda aí é o pastor Dorival Ribeiro, tá? A missionária Ana, né? A cooperadora Stephanie, presbítero Danilo, também o pastor Rodolfo Souza e também a pastora Silene também, ao qual está aqui, né? Não sei como vai sair a palavra dela aqui hoje, gente, mas tenho certeza que Deus ele vai impactar vocês que estão acompanhando esse programa no dia de hoje, tá bom? Então, para nós falar da igreja atual, nós vamos convidar aqui o pastor Dorival Ribeiro, ao qual vai abrir esse leque, né, no dia de hoje desse programa. Pastor Dorival, seja bem-vindo ao programa Verdade Absoluta. Obrigado. O que é que você tem para falar sobre a igreja do século XXI? Amém. A igreja desse século, do século XXI, é uma igreja moderna, é uma igreja que se modernizou ao longo do tempo. Então ela chegou a se constituir agora e tomou quase que um slogan, esse nome, como a igreja do século XXI, que é uma igreja que tem um perfil mais moderno, pastor Josimar. É uma igreja diferente das outras décadas até aqui. Então nós tivemos uma igreja com um perfil na década de 80, na década de 90. Hoje a igreja ela tem um perfil diferente porque ela acompanhou a membresia, ela acompanhou algumas coisas que trouxeram para a igreja, tanto agregando ou não para este novo perfil de igreja, mas é um perfil sólido, um perfil consistente, um perfil de igreja baseado em Cristo. É isso aí, gente. Você está vendo aí a tradução aí, né? O pastor Dorival Ribeiro trazendo essa tradução sobre a igreja, né, no século XXI. E muitas das vezes é preocupante, né, pastores? São preocupantes, né, essa igreja do século XXI, porque ela vem trazendo uma modernização, né? E muitas das vezes nós olhamos para a igreja hoje, o perfil dela hoje é diferente da igreja aí de 20 anos atrás. Mas nós vamos falar também com o pastor Rodolfo Souza. Pastor Rodolfo, seja bem-vindo ao programa Verdade Absoluta. Como o senhor ouviu o pastor Dorival, qual a sua visão nessa realidade da igreja do século XXI? A paz do Senhor, eu vejo dessa forma: a igreja se modernizou nesse século XXI, mas tem as suas falhas. Quais? Quais são as falhas do século XXI? Há 20 anos atrás a gente tinha uma igreja que o crente ele tinha mais comunhão com Deus, ele orava, ele jejuava, ele tinha compromisso não só com Deus, não só com o Espírito Santo, mas ele tinha compromisso com a tua igreja local, com o teu pastor, com os seus grupos de igreja. Ele jejuava, ele orava, ele tinha um fervor. Você via quando louvava o louvor da harpa, chegava no segundo louvor da harpa, você via as lágrimas descer do rosto das pessoas que estavam naquela reunião. Hoje, a gente chega na igreja do século XXI, a igreja de hoje, a gente louva, a gente ora, a gente busca Deus, mas o que acontece? A modernização trouxe com que o descontentamento da pessoa ler, o descontentamento da pessoa buscar. E aí a pessoa se agrega ao quê?
muitas das vezes, as redes mesmo sociais, que de um lado ajuda, mas desse lado atrapalha. Em que atrapalha? O momento do culto, aquele momento que é a hora de você conectar a tua fé com Deus naquele momento, esquecer o aparelho, esquecer as coisas, as redes sociais, as conversas, o WhatsApp, o Facebook, o Twitch, mas as pessoas esqueceram disso, e com isso o Espírito Santo não opera na igreja hoje. Hoje você vê uma igreja doente, você não vê uma igreja, você não vê mais cura, você não vê mais libertação do cigarro, da cachaça, da droga, você não vê mais isso. Por quê? Porque a igreja não está mais buscando a Deus do jeito que era, da maneira que Deus operava. Antes você via criança de 8 anos falando línguas estranhas da igreja. Você via uma criança, quando via a palavra, ela ficava impactada com aquela palavra. Ela ia pegar gibi, ela ia pegar revista, ela ia perguntar para o pai, ela ia perguntar para a mãe: o que significa isso? Eu vi na igreja. Hoje não está assim mais. Acabou. E aí eu pergunto, o século 21 chegou, modernizou a igreja, trabalhou de uma forma para a igreja moderna vê o mundo da maneira que ele é, mas a igreja também aceitou as coisas que não deveria aceitar na igreja. Hoje em dia você vê a igreja dançando 2 passinhos dentro da igreja, irmão com irmã dançando dentro da igreja. Você vê pessoas que deveria jejuar, deveria orar, deveria visitar, deveria fazer a obra, ele acha que fazer a obra é de qualquer jeito. Não é assim. Essa é a visão que eu tenho do século 21. E um alerta para todos os pastores que já são pastor há mais de 20 anos, para todos os pastores que desejam ser o psicopata da manhã, ser um pastor e pastorear a igreja, visar dessa forma, porque aí vem um ponto de interrogação. Você tem a igreja, você pastoreia a igreja, mas para onde essas almas vão? Estão fazendo a vontade de Deus para levar essas almas para o céu? Ou estão fazendo a vontade do mundo, ou do ministério atual que habita no século 21? E aí Deus, como é que fica? Para onde estão indo essas almas? Amém? Então essa é a visão que eu tenho. É isso aí, gente. Você ouviu aí a palavra do pastor Rodolfo Souza, né? O pastor Rodolfo, ele é uma pessoa que ele vê a igreja de um modo diferente, e nós sabemos que nos dias atuais nós estamos aí com muita dificuldade para apacentar ovelhas, pastor Dorivaldo. Por quê? Porque nem sempre aquela ovelha ela quer obedecer a voz do pastor, né? Porque 20 anos atrás, o que o pastor falasse com a ovelha, ela obedecia, porque havia um temor. Presbítero Danilo, como você vê essa situação hoje da igreja no século 21, você que é um jovem aí, né, você tem visto, né, você passou um pouquinho, um tempo no mundo, voltou, Deus fez uma grande obra na sua vida. Como que você vê hoje a igreja do século 21? Pai do Senhor, eu vejo a igreja do século 21 da seguinte maneira. Dentro das igrejas hoje, as pessoas elas estão querendo implantar dentro da igreja as coisas do mundo. E tá certo que é o século 21 voltado um pessoal mais jovem, só que nós temos que permanecer na dependência de Deus, fazendo aquilo a qual Deus ele colocou para nós fazer. E as pessoas já não querem mais fazer aquilo que Deus tem deixado escrito para nós fazer. As pessoas estão muito desapercebidas com as vontades a qual Deus ele quer para a nossa vida. E querem tão somente fazer a sua vontade. E eu vejo que não é dessa maneira. Nós temos que permanecer com aquilo que Deus deixou escrito, para que nós possamos obter a nossa vitória. E as pessoas já não estão mais tendo uma visão ampla de morar no céu, sendo obediente e fazendo a vontade de Deus. É isso aí, gente. Esse é o seu programa Verdade Absoluta. Nós estamos com esse debate aqui, tá? Um debate debaixo da graça, da unção de Deus.
para nós entender um pouco o rumo da igreja hoje no século 21, tá? E lembrando para vocês que eu tenho um versículo aí, tá? Esse versículo está acontecendo hoje, tá? Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Essa é a realidade. Tem muitos crentes aí em todo o mundo, em todo o Brasil, fora do Brasil, e eu vejo, pastor Dorival, que existe uma igreja sendo perseguida hoje, mas não no nosso Brasil, né? Eu vejo uma igreja sendo perseguida hoje, tá? Por servir a Deus, por aceitar Jesus como seu Salvador, né? Então, verdadeiramente, essa igreja traz um padrão da igreja primitiva. E esse povo que está sendo perseguido hoje são o pessoal da África, da Nigéria, da Síria, né? São pessoas que largaram a sua religião, levantaram a sua mão para Cristo, aceitando como Salvador, e se tornaram um povo, ou uma igreja perseguida. Como que o senhor vê isso hoje, lá fora? Porque o nosso Brasil ainda não chegou a isso, né, pastor? Não. Mas vai chegar? Vai chegar. Então manda aí, pastor. O que acontece? A igreja, ela tem as suas perseguições. A igreja que ficou um pouco mais afluente, que dá para se perceber, é a igreja internacional desses países que nós assistimos, nós ligamos a TV e nós percebemos que a coisa está fechando o cerco a cada dia. Acabou de acontecer agora esse caso na Bolívia e outros mais. O que acontece? A perseguição da igreja, muitas vezes ela é silenciosa, né? A igreja ela está sim sendo perseguida já no Brasil, porém o diabo ele age de uma forma oculta, né? A Bíblia vai dizer em Salmo 119:71, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus estatutos, porque no dia da dor, no dia da perseguição que você vai ter que escolher entre a sua vida carnal e entre Cristo, a bandeira que você levanta, você precisa ter uma bagagem, você precisa ter levado esses estatutos, você precisa ter aprendido o que é seguir na obra de Deus, o que é que Deus ele pode agregar na sua vida, e você tem então algo, pastor Josimar, que vai tirar você desse dia mal, porque imagine hoje a igreja aparecer alguém na frente de muitos crentes, falar assim, você vai precisar fazer uma marca, você vai precisar sair do seu país, aqui é um país laico, você vai precisar sair daqui, você vai fazer uma obra em outro país, você vai ser um missionário. Nós servimos a Deus, nós estamos levantando essa bandeira, porém nós não estamos preparados, muitas vezes nós não estamos preparados para desembarcar num país como esse e falar qual é a bandeira que nós servimos. Então, existe sim, ao meu ver, uma perseguição já acontecendo. No Brasil? No Brasil, porém é uma perseguição oculta. Uma perseguição oculta. O pastor Rodolfo colocou muito bem a questão do funk, a questão novos movimentos que vão acontecendo dentro da igreja. E esses movimentos, eles transbordam para dentro da igreja. Dá-se por conta que tem algumas denominações que já inseriram esse tipo de movimento dentro da igreja. Então, algumas vezes, nós precisamos olhar e orar. É esse o estatuto colocado na Bíblia. O estatuto que a Bíblia nos adverte é um estatuto que nós vamos crescendo a cada dia na obra de Deus e entendendo que nós precisamos nos enraizar na obra de Deus. Porque congresso, dia de festividade é muito bom, mas o que vai fazer mesmo o crente ficar alicerçado dentro da obra de Deus para estar pronto para o dia mau, que ainda há de vir, e esse dia mau ainda há de vir, é isso. Nós temos sim sido afligidos para que nós aprendêssemos os nossos estatutos, os estatutos de Deus para nossas vidas, amém? Essa é a visão que eu tenho de uma perseguição oculta, pastor Josimar. É isso aí, gente, né? Infelizmente, nós vemos aí, eu estive numa igreja aí, tá? E muito estreito, tá? No próximo bloco nós vamos chamar aí um comercial, tá? E nesse comercial eu vou contar para você uma experiência que eu tive, tá? Então não saia daí, voltamos já
em nome de Jesus.